O Brasil definitivamente não é para amadores, mas o que eu vou mostrar hoje aqui ultrapassa qualquer limite aí da moralidade pública. Enquanto você, pagador de impostos, luta para fechar o mês, uma teia de favores entre Banco Master, a cúpula da Câmara e o governo do Distrito Federal acaba de vir à tona. É um roteiro de cinema, empréstimos de milhões para empresas de fachada, filhos de juízes em cargos de confiança, um rombo bilionário que recai no seu bolso. Hoje eu vou abrir a caixa preta que une o clã de Hugo Mota ao escândalo do BRB. Prepare o estômago porque o sistema está nu e eu tenho documentos para provar isso. Vou mostrar aqui para vocês, já com as matérias na tela. Deixa aí o seu comentário, que eu já falei que é mais importante agora para o novo algoritmo do YouTube, para a gente poder levar informação e notícia, tá? Então, vamos logo de matéria aqui, sem muita delonga. Cadê do Hugo Mota? Tá aqui, ó. Tá lá no Poder 360, viu, meus amigos? A cunhada de Hugo Mota leva 22 milhões do Banco Master para comprar 400 hectares. Então tá lá no Poder 360. Vou dar um zoom aqui para vocês acompanharem comigo. Espero que vocês estejam gostando aí dos nossos formatos. Se não tiver, me manda mensagem. A empresária Bianca Medeiros, cunhada do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, irmã de Luana Mota, esposa do parlamentar, contratou um empréstimo de pelo menos 22 milhões junto ao Banco Master em março de 2024. Recurso utilizado para adquirir um terreno de mais de 400 hectares em João Pessoa, onde funcionava uma antiga fábrica de cimento desativada. A operação ocorreu logo após Bianca comprar, em 8 de março de 2024, todas as cotas da empresa ETC Participações, com capital social inicial de R$100 mil, que serviriam como garantia para o crédito firmado em 15 de março com a instituição controlada pelo empresário Daniel Vorcaro. O imóvel foi comprado por 45 milhões, embora seu valor fiscal registrado nas matrículas seja de 101 milhões, e está destinado à criação de um novo bairro por meio de loteamento. Então, a fonte está lá no Poder 360. E aí, meus amigos, esse Banco Master é uma mãe para esse povo, né? E o povo que fiscaliza a CPMI, o povo que julga lá no judiciário, tudo recebeu milhões e milhões do Master ou de Daniel Vorcaro, ou fraudaram e causaram sérios prejuízos ao BRB, né? Fica aqui comigo até o final, porque eu vou trazer para vocês também as questões relacionadas ao governo federal, a Lula, a Flávio Bolsonaro, e eu quero acompanhar com vocês duas matérias aí no final, então fica aqui comigo, tá? Olha só, esse aqui, pessoal, pesado, tá lá no Diário de Ceilândia. Ó, quem é o homem? Ibanez. Quem sabe quem é esse aqui? Esse aqui é o Bellinati, um desembargador do Tribunal de Justiça do DF. A tranquilidade de Ibanez Rocha no caso BRB tem nome e sobrenome. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, atravessa o escândalo do BRB com uma serenidade que agora tem explicação, ou pelo menos tem nome. Roberval Bellinati. Pessoal, tá lá no Diário de Ceilândia, matéria deles, tá? Então, tô só replicando aqui para vocês e, enfim, não vou falar o que eu penso agora, não. Reportagem publicada nesta quinta-feira, dia 30, pelo Estadão e assinada pelo jornalista Eduardo Barreto, revela que o desembargador que preside interinamente o TJDF tem 2 filhos em cargos de confiança no governo ibanês. Roberval, filho, é assistente na Codeplan desde maio de 2019, com salário de R$10 mil quase. Roberson, outro filho, é assessor especial na Secretaria de Economia desde novembro de 2023, recebendo salário de R$11,8 mil por mês. É o mesmo Bellinati que, em menos de 2 semanas, derrubou 2 decisões judiciais que impediam o governo de usar imóveis públicos para cobrir o rombo bilionário do BRB, no caso do Banco Master.
A última delas, na sexta-feira passada, liberou uma área ambiental na Serrinha do Paranoá avaliada em 2,3 bilhões. Lembra dessa da Serrinha do Paranoá? Área de proteção ambiental, meus amigos, onde passa mais de 100 nascentes de água aqui para o Distrito Federal. Segundo o Estadão, 1 hora antes de Bellinati proferir a decisão favorável ao executivo, outros 2 desembargadores se recusaram a julgar o caso. Um deles se declarou suspeito por motivo de foro íntimo, expressão que no direito indica relações pessoal com alguma das partes. Procurado, o desembargador não comentou. O TJDF informou que magistrados não se manifestam sobre decisões judiciais. Os filhos também não responderam. A coincidência entre as decisões e os empregos dos filhos em cargos do GDF é, no mínimo, digna de investigação. Para Ibanez, a situação segue confortável. O conforto, como se vê, tem nome e sobrenome. Parabéns mais uma vez pela coragem, Douglas Protásio, quem escreveu essa matéria. Temos até o comentário aqui do meu amigo Aderval. Tudo aparelhado. E literalmente, tudo aparelhado. Se o seu candidato a Senado ou a deputado federal ou distrital não defende uma reforma do judiciário, uma mudança total nisso tudo que está acontecendo, ele não é digno do seu voto, tá? E agora, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui essas questões do governo federal, as brigas aí de eleições, para a gente fazer uma análise ao final dessa decisão aqui de Moraes, tá? Contra os caminhoneiros. E também vou trazer outro escândalo de um desembargador também aparelhado aí, provavelmente, com esse sistema magnífico que nós estamos vendo, né? Olha só, até a esquerda já tá... A esquerda não, a Globo, desculpa, pessoal. A Globo. História do Opala Velho, que eu concordo com a Malu, que é grosseiro, mas o eleitor... Peraí que eu vou colocar na outra para vocês. Eu vou entrar na história do Opala Velho, que eu concordo com a Malu, que é grosseiro, mas o eleitor adora. Eu adoro essas coisas, eu gosto da política, eu gosto dessas... Eu reconheço que é grosseiro, mas eu adoro essas histórias. Eu acho que o apelido... Né? Pega, o que o povo comenta. O Brizola chamava Moreira de Gatangorá. Essas coisas animam a política. Saudade do Padre Kelmon. Oi? O padre... De festa junina. De festa junina. Foi o ponto alto para mim deles. Mas vamos lá. Realmente, as grandes propostas que a gente tem que defender isso, que se discute o país, fica de lado. Mas isso anima. E eleição é emoção, né? O voto é mais emoção do que racional. Então, nessa escola de Opala Velho, por exemplo, foi uma piada grosseira do Flávio Bolsonaro, o Lula deu uma piada mais grosseira ainda e saiu-se bem. Ficou ali no nível das piadas grosseiras, animou o eleitorado. O problema não é ele ser um Opala Velho e a pessoa física, mas o governo Lula é uma carroça, na minha opinião. É uma carroça, assim... Anda muito devagar. Muito devagar, não apresentou uma novidade. Eu vou entrar na história do Opala Velho. Eu concordo com a Malu, que é grosseiro, mas o eleitor... Conta para mim aqui o que você achou e agora vamos fazer uma análise com essa outra matéria também, A Esquerda em Pânico. Essa é da UOL, ou seja, olhamos a Globo News, agora vamos ver uma da UOL. Mais uma pesquisa que mostra Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula, né? A pesquisa Paraná Pesquisa, que saiu hoje, mostra isso. Outras pesquisas já saíram e também mostraram isso. E traz aí uma preocupação neste momento para a campanha do presidente Lula, né? De reeleição, diante do que Flávio Bolsonaro e seus aliados estão fazendo e estão planejando. E eles estão vendo uma tempestade perfeita, que é o momento em que o Brasil está vivendo, com o STF e o Lula enfraquecidos. E estão indo por este caminho e surfando, de certa maneira, nessas últimas pesquisas. O governo que vinha bem, por uma série de motivos, começou a ir mal novamente, né? Na minha avaliação, um pouco por um salto alto, né? Enfim, afinal de contas, a reeleição foi feita para reeleger, embora não seja mais exatamente isso. E o incumbente tem vantagens, aquela coisa toda que deixa o governo sempre muito soberbo nesse jogo todo, mas vieram também todos os fatos que nós soubemos do escândalo do Banco Master, e atingindo
o sistema político como um todo, não só o Supremo, mas o Supremo também, atinge aquilo que o cidadão comum chama de o governo. O cidadão comum não divide governo e Estado, o cidadão comum não divide poder executivo, legislativo e judiciário, ele chama genericamente tudo de governo. Então, um ambiente ruim, quem paga o pato por isso é o governo. Mais uma pesquisa que mostra Flávio Bolsonaro. Exatamente, meus amigos. Se o judiciário está fazendo o que está fazendo, é com permissão do governo. E se tá tudo ruim, é por causa do governo. Não tá errado não, tá? Não tá errado não. E aqui, ó, nós estamos vendo as pesquisas, né? Não é o nosso foco aqui principal, mas por que eu quis trazer isso aqui para vocês? Para vocês verem o reflexo de tudo isso que está acontecendo na sua vida. Olha aqui, greve dos caminhoneiros. Aquela postagem, pessoal, anterior estava lá no carteiro, tá? Só que ele tá replicando do UOL, já falei. Olha essa postagem aqui do Cláudio Dantas. Caminhoneiro correndo, né? Lula rindo e o Moraes batendo o martelo. Então, ó, a revista Oeste trouxe à tona uma decisão de Alexandre de Moraes que impôs a caminhoneiros envolvidos nos protestos de 2022 multas que alcançam inacreditável cifra de 7 bilhões de reais. O ministro, inclusive, já liberou a Justiça Federal para executar a cobrança dos valores, calculados com base em penalidades de 100 mil por hora de bloqueio, por veículo vinculado a CPF ou CNPJ. Sim, é inédito, bizarro, perverso. Como registramos no site mais cedo, há casos de pessoas físicas multadas em até 147 milhões de reais. Pequenas empresas receberam cobranças que vão de 5 milhões a 15 milhões. Para esses negócios, a imposição de multas abusivas significa falência certa. Para pessoas comuns, a perda da renda familiar, da própria subsistência. Temo que muitas dessas pessoas acabem se desesperando e tirando a própria vida, como vimos acontecer na época do confisco das poupanças durante o governo Collor. Importante ressaltar que a decisão de Moraes vem ao encontro de posicionamento da própria Advocacia Geral da União, comandada por Jorge Messias, nome de Lula para a vaga de Luiz Roberto Barroso, segundo a AGU de Messias. Os critérios adotados para o cálculo das multas são técnicos e o STF os considerou razoáveis. Por trás do evidente intento de punir de forma exemplar os apoiadores de Bolsonaro que foram às ruas protestar, a decisão de Moraes tem um time que sugere recado aos caminhoneiros que ameaçam agora parar o país por causa do preço do diesel novamente, né? Novamente eu que coloquei, pessoal. Não basta massacrar aqueles que apoiam Jair Bolsonaro. É preciso constranger, amedrontar quem ousa prejudicar Lula. Uma paralisação de caminhoneiros colocaria o petista nas cordas, fazendo despencar de vez sua já combalida popularidade e enterrando o projeto de um quarto mandato. Ou o de fazer um sucessor. Ao impedir isso, o ministro acena com bandeira branca, a fim de enterrar de vez as investigações do Master. O fim precipitado da CPMI do INSS, que avançava sobre Vorcaro e Lulinha, não foi um gesto isolado. Ele fala porque todo mundo lá votou, né? Os 8 dos 10 ministros, só 2 votaram contra. Que foi o André Mendonça e o Luiz Fux, né? Que eu passei ontem no nosso editorial de ontem. Depois do rompimento, Moraes e Lula parecem ensaiar uma reconciliação. Se a pacificação é real, veremos nas próximas semanas com desdobramentos da delação do banqueiro e do viés da cobertura da Globo. Cláudio Dantas trouxe a opinião dele, já deu uma lapadinha aí nas mídias também, que fizeram essa semana um movimento de suavizar. Eles bateram menos nos ministros, eles deram uma suavizada, vocês perceberam? Isso é um perigo. Para as nossas análises, isso não é bom, tá? Isso não é nada bom. E aí, olha aqui para vocês verem como que é tratado e como que faz, como estão fazendo o judiciário. Nosso país. Por isso que eu digo que uma reforma é a coisa mais urgente que nós precisamos, é uma reforma do judiciário. CNJ afasta desembargador do TJ Minas Gerais responsável por ação da 123 Milhas. Você lembra desse caso? 123 Milhas, que entrou, pediu recuperação judicial,
vendeu milhões e milhões de passagens? Pois é. O Conselho Nacional de Justiça afastou do cargo nesta segunda-feira, dia 30/3, o desembargador Alexandre Victor de Carvalho, que é o que está na imagem que eu mostrei para vocês, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O magistrado é juiz do processo da recuperação judicial do Grupo 123 Milhas e é suspeito de irregularidades e favorecimento na condução da ação. A investigação feita até agora mostra, segundo o CNJ, um padrão de atuação que aparentemente extrapola a simples divergência jurídica, configurando em tese violação dos deveres funcionais da magistratura. Também foram feitas buscas no gabinete do desembargador do TJ Minas Gerais com a ajuda da Polícia Federal. O tribunal foi notificado para designar um substituto imediato para o desembargador Alexandre Victor de Carvalho. Ele ainda não se manifestou. Esta é a segunda vez que o magistrado é afastado pelo CNJ por causa da mesma investigação. A primeira foi em dezembro de 2024 e durou 60 dias. Dessa vez, o afastamento é por tempo indeterminado. O processo de recuperação judicial da 123 Milhas tem um passivo de mais de 2 bilhões de reais. São cerca de 800 mil consumidores prejudicados pela companhia de viagens que quebrou e deixou os clientes no prejuízo. Matéria do Metrópolis, pessoal, e foi retirado lá do TRE, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, tá? Bom, um absurdo atrás do outro, né? E a gente vê que não é algo exclusivo só lá do Supremo Tribunal Federal. E as cifras, só falamos de bilhões aqui, meus amigos. Tecnicamente, o que nós estamos vendo aqui é que a captura do Estado mesmo, quando o judiciário e o legislativo e o sistema financeiro se fundem dessa forma, a segurança jurídica literalmente morre. E o uso de empresas, veículos para empréstimos milionários e nomeação de parentes de magistrados são sinais claros de um sistema apodrecido. Como advogado, eu pergunto, onde está o compliance dessas empresas? Onde está a fiscalização do Banco Central? A resposta é simples. Eles acreditam que você, eu, cidadão de 65 anos ou mais, não está prestando atenção em nada. Só que eles estão errados. E o dossiê de hoje prova que no Brasil as cartas continuam, que no Brasil aqui a gente continua vivo, mas a informação é o nosso único antídoto. Não vamos aceitar o silêncio. Se você quer transparência, inscreva-se agora no canal, curta esse vídeo, compartilhe com o maior número de amigos que você puder, coloque naquele seu grupo da família de WhatsApp, porque o sistema só teme quem sabe a verdade. E deixa o seu comentário aqui que eu já te falei que é isso que faz a nossa informação rodar os 4 cantos do nosso Brasil. Fiquem com Deus e, como eu digo sempre, vem comigo. Meu Instagram, se você quiser seguir, lá são notícias mais rápidas, tá? Bate o QR Code aí. Beijo grande, até mais.